A paz do Senhor, meus queridos radiovintes, que bom estar de volta novamente. E desta feita vamos pregar a palavra do Senhor. Quero lhe convidar para que você abra comigo a palavra do Senhor em Marcos, capítulo número 6, versículos 14 em diante, que tem como epígrafe a morte de João Batista. O texto diz, verso 14: E ouviu isso o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam, é Elias, e diziam outros, é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: Este é João, que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Porquanto mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo, manietado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo-o e de boa vontade ouvia. Verso 21. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galiléia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à jovem: Pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe dizendo: Tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: Que pedirei? E ela disse: A cabeça de João Batista. Verso 25. E entrando apressadamente, pediu ao rei, dizendo: Quero que imediatamente me deis num prato a cabeça de João Batista. Verso 26. E o rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o rei o executor, mandou-lhe que trouxesse ali a cabeça de João. E ele foi e degolou-o na prisão. E trouxe a cabeça num prato e deu-a à jovem, e esta a deu à sua mãe. O verso 29 e o último. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, foram tomar o seu corpo e o puseram num sepulcro. Eu dou, ou pelo menos eu quero agradecer a você que está nos ouvindo e ao mesmo tempo dizer amém por esta leitura. Obrigado por você estar sintonizado na rádio AM 900, a sua rádio. Queridos, nós vamos trazer nessa tarde uma mensagem, o tema já falamos aqui, vamos falar acerca da morte de João Batista, esses textos que nós lemos, acabamos de ler, Marcos 6, capítulo 14 a 29, mas eu gostaria de iniciar esta mensagem lhe fazendo uma pergunta. Aliás, algumas perguntas, algumas colocações que eu julgo pertinentes. Por algum motivo, você, meu irmão, você, meu querido amigo, que ainda não é crente em Jesus até o presente momento, mas será se você decreta esta palavra, eu quero lhe fazer uma pergunta. A pergunta é muito fácil, franca e a resposta não é difícil. Alguma vez você se sentiu ou sentiu-se prejudicado ou foi prejudicado quando você disse a verdade, e esta verdade lhe trouxe algum incômodo ou alguém lhe prejudicou porque você disse a verdade, você não preferiu falar a verdade ao invés de mentir? Você, meu irmão, que é um crente em Jesus, que preferiu dizer a verdade, toda a verdade e nada mais do que a verdade, e apesar de ter dito, ter sido franco, alguém lhe prejudicou? Eu quero lhe dizer que João Batista foi esse homem, ele passou por isso. Ninguém tinha coragem de denunciar o pecado de adultério deste Herodes, do Herodes Antipas, que estava em adultério. Ele praticamente tomou a mulher do seu irmão Filipe. Vamos trazer essa mensagem aqui logo em seguida. Mas eu quero aqui só lhe adiantar. Por que isso? Por que, pastor, o senhor trouxe essa mensagem? O que é que tem a ver João Batista conosco? Tem tudo a ver, meus queridos, porque o papel da igreja hoje, o papel da igreja é dizer verdade. O papel da igreja, meu e seu, da igreja do Senhor, não estou dizendo aqui placas de igreja, mas o papel da igreja do Senhor, nós que somos sacerdotes santos, povo adquirido, zeloso e de boas obras, a nossa finalidade aqui na terra é falar acerca da verdade.
A igreja do Senhor não foi chamada para ficar omissa, escondida, enquanto as leis em nosso país, leis que prejudicam as famílias, por exemplo, lei de casamento de pessoas do mesmo sexo, a igreja não deve se ficar em silêncio. Mesmo porque, ainda que o governo, este governo seja o dos homens, se levante contra a igreja do Senhor, com certeza não há prisão para todos os pastores, não há prisões para todos os servos de Deus que vão falar a verdade. Satanás, ele é astuto, até hoje ele tem aí até usado pessoas e até editoras para até agora ter uma Bíblia agora destinada às pessoas que admiram aos homossexuais. Por exemplo, existe essa Bíblia, onde os textos, onde Deus proíbe o homossexualismo ou o casamento de pessoas do mesmo sexo, já tem uma Bíblia que foi criada para adequar ao pensamento dessas pessoas que defendem esta ideologia, este procedimento. Então a igreja do Senhor, nós não fomos chamados para ficar calados. João Batista era profeta do Senhor, morreu dizendo a verdade, mas ele disse a verdade. Nesse texto aqui, temos aqui pelo menos encontrei 6 divisões desse texto. Eu vou correr um pouco aqui porque infelizmente o tempo é muito exíguo. Não dá para nós dizermos toda a verdade, mas pelo menos vamos ver aqui o que o Senhor tem para nós nessa tarde. O que Herodes ouviu? Nós observamos aqui no texto, ouvimos inclusive, o versículo 14 ao 16, é que Herodes ouviu algo acerca de Jesus, mas ele teve uma má interpretação. O versículo 14 diz: e ouviu isto o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório. E o que ele interpretou? Ele interpretou no versículo 14, parte B, diz assim: e disse, João que batizava ressuscitou dos mortos. Por quê? João, ele estava preso. Marcos, no capítulo 6, ele conta essa narrativa e mostra o motivo pelo qual João Batista estava preso. E João achava que João Batista, o que Jesus estava fazendo, nada mais, nada menos era do que João Batista que João Batista tinha voltado à vida. Na verdade, nesse texto aqui, Herodes, ele já sabia, claro, já tinha acontecido a morte de João Batista, ele já tinha prendido João Batista. E ele achava que Jesus, nada mais, nada menos era do que João Batista que tinha ressuscitado. Então ele acha essa interpretação espírita, e naquela época já havia esta interpretação de que havia a reencarnação, mas Jesus não é a reencarnação de ninguém, ele é a encarnação do verbo. Jesus estava fazendo aquilo ali não porque João Batista ressuscitou, mas porque Jesus começara agora o seu ministério. E ele interpreta que não, quem está pregando, quem está fazendo sinais é João Batista, que ele ressuscitou e está no corpo desse homem. Essa má interpretação que as pessoas faziam, como até hoje muita gente faz essas más interpretações de assuntos, bíblicos ou não. E aí, ele diz mais, ele justifica a sua interpretação, ele diz, é por isso que estas maravilhas se operam nele, porque ele tinha João Batista como um grande profeta de Deus, o próprio Herodes, e ele só matou João Batista, só mandou degolar João Batista porque ele tinha o quê? Ele tinha empenhado a sua palavra diante de muitas autoridades. E aqui, o texto vai nos mostrar no versículo 15, que essa interpretação não era só do próprio Herodes, mas outras pessoas tinham uma má interpretação acerca da pessoa de Jesus. E você, amigo? Que interpretação você pode dar acerca da pessoa do Senhor Jesus? Você tem lido sobre Jesus ou você só tem escutado pessoas falarem sobre Jesus? A Bíblia diz que bem-aventurados aqueles que leem e os que ouvem, mas os que guardam as palavras desta profecia, no caso do Apocalipse. Mas o texto diz que havia pessoas que interpretaram mal também esta posição de Jesus, porque alguns achavam que Jesus era um dos profetas, que era Elias, que representava Elias. Olha o que diz o versículo 15. Outros diziam é Elias, e diziam outros, é um profeta, ou como um dos profetas. E qual era a crença de Herodes? O verso 16 diz, Herodes, porém, ouvindo isto, disse, este é João, que mandei degolar, ele ressuscitou dos mortos. E aí João, o evangelista Marcos, ele nesse mesmo texto, ele vai contar a narrativa, ele narra como ocorreu não só a prisão, como a morte ou a decapitação de João Batista. Aí nós chamamos a atenção dos nossos queridos radiovintes para o segundo ponto da nossa mensagem, a prisão de João Batista. O texto vai nos mostrar no versículo 17 o seguinte,
porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João. Então, foi o próprio Herodes Antipas, que mandou que alguém prendesse, ou que seus soldados prendessem o profeta João Batista. E a forma como ele estava preso, o texto mostra aqui, e encerrá-lo maniatado no cárcere. Por quê? Porque ele não queria que João Batista saísse denunciando o seu pecado. O mundo hoje não quer que a igreja diga que pecado é pecado, mas quer que a igreja fique em silêncio, que a igreja seja omissa. Mas em nome de Jesus, a igreja do Senhor não pode ficar em silêncio diante de tantas injustiças, de tantas leis que muitas vezes confrontam a palavra do Senhor. A igreja do Senhor foi chamada para ser sal da terra. No dia que a igreja ficar em silêncio e começar a ser conivente com o pecado, não mais confrontar o pecado, não mais se levantar e dizer isto está errado, ainda que nós sejamos ameaçados de irmos para as prisões, porque as leis do país, a nossa Constituição, ela não é superior à Bíblia Sagrada. Aliás, os homens que fazem a Constituição, o que fizeram, eles mesmos rasgam a Constituição. Vimos aí há pouco tempo exemplos. Eles não levam a Constituição que eles fazem a sério. Por isso que é cheio de emendas, é cheio de defeito, porque nem eles que criaram as leis, eles cumprem. Mas sabe por quê? Porque estão afastados do Senhor. Mas a igreja do Senhor está na terra para ser sal. A igreja não pode ficar no saleiro, porque enquanto na sua cozinha tem sal dentro do saleiro, de nada adianta. Ele tem que ser tirado e colocado na carne, colocado no peixe, no ovo que você vai fritar. Por quê? Porque tem que dar sabor. A igreja do Senhor, ela foi constituída por Deus para fazer a grande diferença. João Batista fez a diferença na sua época. Ainda que lhe cortaram a cabeça, ele denunciou o pecado e de uma grande autoridade. De Herodes Antipas. E a causa da sua prisão, o texto mostra. Versículo 17, a parte C diz, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Mas casou como? Tomou praticamente a esposa do irmão, isto é, o marido dela ainda era vivo. E ele então conquista a esposa do próprio irmão Herodes Filipe, casa-se com ela, mas estava em adultério. Pela Bíblia, é adultério. Ainda que as leis dos homens hoje facilitaram ou procuram justificar uma separação diante de Deus, o que uniu, o que Deus uniu, não separa o homem. E a Bíblia mostra que João Batista estava preso porque ele denunciou o pecado de Herodes. O texto diz, versículo 18, pois João dizia a Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Por quê? Porque ela tinha esposo. Mas esse Herodes, como seu pai era gente má, de má índole, como foi Herodes o Grande, seus filhos, tanto Herodes Arquelau, Herodes Antipas e Herodes Filipe, aliás, o Herodes Filipe, segundo a história, era o menos pior. Mesmo assim, ele conquista a esposa do próprio irmão, casa-se com ela. E ninguém tinha coragem de denunciar. Quem era que ia se levantar e dizer para o rei, rei, o senhor está em adultério, o senhor está em pecado, você vai para o inferno? Ninguém tinha essa ousadia. Ninguém tinha essa coragem, somente alguém comprometido com Deus tinha esta coragem, essa ousadia. E João Batista foi chamado também para isso, para denunciar o pecado, para batizar as pessoas, para batizar o próprio Senhor Jesus, mas ele não ficou em silêncio. Ele fez a diferença na sua geração. Amados, precisamos fazer a diferença na nossa geração. Pastores, pregadores, mensageiros de Deus, obreiros, irmãos, a igreja do Senhor tem que fazer a diferença em nossa geração. Nós temos que pregar a verdade, doe quem doer. Temos que dizer, pecado é pecado, adultério ainda é adultério, fornicação ainda é pecado, roubar é pecado, mentir é pecado, receber propina é pecado. Tudo isso, a igreja do Senhor não pode ficar em silêncio. Tem que pregar contra o aborto, não se justifica. E aí nós veremos que, ainda que o rei Herodes mandara prender o profeta do Senhor, ele ainda temia um pouco a João Batista. Por quê? Por causa da sua influência, a influência que ele tinha com o povo. O texto diz aqui, nós veremos a proteção de Herodes, é o tópico 3. Ele temia o profeta. Versículo 20 diz, porque Herodes temia a João. Por quê? Porque ele sabia da integridade do profeta. O povo brasileiro tem
que ouvir a mensagem do Evangelho. Mas a igreja precisa ser íntegra. Os pastores devem ter uma conduta ilibada, devem ser íntegros. Os pregadores também idem. Nós não podemos pregar o que nós não vivemos. Nós temos que viver aquilo que nós pregamos. João Batista era pessoa íntegra. O versículo 20 diz, sabendo que era varão justo. João Batista era um homem justo. Quando estava errado, ele dizia, está errado. Quando estava certo, ele dizia, estava certo. E ele tinha conhecimento acerca da via pia do profeta. Isso é interessante. Um homem, o Herodes, ainda com todas as suas maldades, ele sabia que o caráter de João Batista era um caráter íntegro. O texto diz, e santo. Ele sabia que ele era um homem varão, justo e santo. E até ele procurou proteger bem o profeta. O verso 20 diz, e guardava-o com segurança. Ele prendeu João, mas deu uma certa segurança a João. O verso 20, já quase no final, o texto vai nos mostrar que ele até procurou ajudar o profeta. O texto diz que fazia muitas coisas atendendo-o. Além disso, ele gostava de ouvir o profeta. O verso 20, a parte F, aqui que eu dividi numa questão de didática do texto, da entrega da mensagem, o texto diz que de boa vontade o ouvia. Isto é, Herodes, ainda com todos os seus problemas, ainda com todos os seus males, com essa dinastia ruim da sua família, ele ouvia a João. Amigos, ainda que o mundo esteja podre, o mundo ainda precisa ouvir o Evangelho. O pior pecador, ele pode se converter ao Evangelho do Senhor. E aí, o que acontece? Nesse período em que João Batista está preso, este rei Herodes Antipas, faz uma festa. E nessa festa muita gente é convidada. O versículo 21, na parte A, diz, e chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia dos seus anos, isto é, estava aniversariando, ele faz uma festa. E ali nessa festa ele convida muitas pessoas. O texto diz que ele convidou os tribunos, os príncipes da Galileia, só gente da elite, da classe A. E nessa festa houve uma dança. E nessa dança, no versículo 22, mostra que entrou a filha da mesma Herodias e dançou. Essa menina, que era filha do seu pai Filipe com sua mãe Herodias, mas agora acompanhou a mãe. A mãe está errada e a filha acompanhou. E essa moça dança, e nessa dança, nós veremos aqui o resultado da dança dessa festa. O texto diz que agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Amigos, eu sei que o que eu vou falar aqui talvez seja algo um pouco contundente, mas é a verdade. É que nós, a Igreja do Senhor, não foi chamada para pregar apenas o que as pessoas gostam de ouvir. Nós temos que pregar o que você, amigo, precisa ouvir. A Igreja do Senhor não foi convidada para pregar, para colocar só coisa doce na boca dos pecadores, não. Nós temos que pregar a verdade. Por quê? Porque a verdade liberta. Porque a verdade leva o homem a uma reflexão, uma autorreflexão. E ele só tem duas decisões, ou céu ou inferno, ou Jesus ou o diabo, não pode haver meio termo. Mas o texto diz que essa moça agradou a Herodes, e nesse momento o rei, lisonjeado por esta dança desta moça, o texto diz que o rei faz um pedido. Disse então o rei à menina, pede-me o que quiseres e eu te darei. Então o rei faz um juramento. Ele faz esse juramento diante dos seus tribunos, diante das autoridades, e jurou-lhe dizendo, tudo que me pedirdes te darei, até metade do meu reino. E aí nós veremos a resposta dada. O texto diz, e saindo ela perguntou à sua mãe, que pedirei? Mamãe, o que eu vou pedir ao rei? Ele me disse que até metade do reino ele me daria. E aí nós veremos a resposta de uma adúltera. Versículo 24 diz, e ela diz, a cabeça de João Batista. Por quê? Porque ela queria silenciar João Batista. Mas o pecado já tinha sido denunciado. Hoje, Satanás, ele tenta com as leis que muitas vezes vão contra a palavra do Senhor, tentar silenciar a igreja, tentar amedrontar as pessoas, chamar os crentes de homofóbicos. Mas nós não somos homofóbicos, é que nós temos a palavra de Deus, a palavra que liberta, a palavra que santifica o homem. Mas o texto diz que aquela moça entrou apressadamente, quando escutou sua mãe dizer que era a cabeça de João Batista, ela vai, procura, entra naquela festa e pede ao rei, diante das autoridades, que o rei lhe trouxesse a cabeça de João Batista como um presente.
E ela queria levar esse presente para sua mãe, porque sua mãe queria que João Batista ficasse em silêncio, não mais denunciasse. Mas a igreja do Senhor não foi chamada para ficar em silêncio. Estamos aqui pregando na rádio, na televisão, nas esquinas, nas praças, nas feiras livres, nos hospitais, em qualquer lugar, nós fomos chamados para fazermos a diferença. Só que este pedido trouxe uma grande aflição ao rei, porque o rei, o texto diz, entristeceu-se muito. Mas como ele tinha obedecido, como ele tinha feito esse juramento diante das autoridades, ele teve que ceder. Por quê? Porque as testemunhas estavam na mesa do rei. E dos que estavam com ele, a mesa não quis negar. E aí nós veremos esse quadro triste da morte de João Batista. Estamos olhando aqui para o horário. E aí veremos que João Batista ele foi morto. O carrasco foi, degola então João Batista. A cabeça é trazida para aquela mãe. Ela então vê a cabeça do profeta João Batista. A menina então está ali diante das autoridades. E o certo é que esta narrativa ficou na palavra do Senhor. Mas o mais importante aqui é que as nossas pregações não devem tratar com brandura o pecado, seja ela qual for. Se formos pessoas de Deus, não devemos temer o que nos venha acontecer da parte dos homens. A igreja do Senhor deve continuar a rejeitar todas as práticas contrárias que fogem do padrão bíblico, mesmo que venha a sofrer retaliações por isso. É isso, que Deus lhe abençoe. Até o próximo programa, em nome de Jesus. Amém.